você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Deal Store. Acesse www.dealstore.com.br. E por fim, bom, essas características a gente viu, tamanho máximo, né? Sim. Aí tem os comparativos lá, você mencionou sobre o timestamp, o checksum, né? Uhum. Aí tem lá o case sensitive, que a gente já até mencionou, o file changelog. Quer mencionar alguma coisa a mais? Não, nessa questão do timestamp aqui é importante que tu note ali, ó, que tu tem essa possibilidade que eu te falei de algumas coisas ficarem perdidas para sempre, né, Isso. no sistema, né? Uhum. E aí aquela coisa da importância do administrador de rede. Se o administrador de rede colocar uma ordem de prioridade no qual não beneficie determinados tipos de ações, algumas dessas ações podem nunca ser feitas na rede. Não. Porque não tem timestamp para Ext4 nem para NTFS. É verdade, está mencionando. Na questão do checksum, por exemplo, o Ext4 tem, que era uma coisa que tu tinha falado ali, não me lembrava. Uhum. Mas no NTFS não tem. Então, quer dizer, eu não tenho garantia de que no NTFS, se alguém alterou um dado ali, aquela informação está íntegra, né? Uhum. Então, daí tu começa a ver os pequenos detalhezinhos que o engenheiro bem focado tenta acabar com aquele problema. Exato. O ZFS é o único que tem as características, as duas, tanto o timestamp como o checksum, como o yes. Exato. De várias, assim, você vai vendo assim, que quase todas o ZFS já tem, né? São demandas modernas e contemporâneas, né? Uhum. São demandas importantes. O changelog lá, o file changelog, o ZFS não tem. Que provavelmente porque ele trabalha com copy on write, né? Exato. Entendeu? E aí no caso ali, o Ext4 também, provavelmente deve trabalhar com copy on write, porque ele também não tem. Exato. Snapshot, o XT4 não tem, e ele já tem, né? Snapshot, inclusive, o BTRFS tem, né? Tem. Sim. O BTRFS e o ZFS só tem duas características que o BTRFS não conseguiu ainda, que é a questão aquela da criptografia transparente. E eu não sei se o BTRFS está em nanosegundo, mas acho que está. Sim. Essa criptografia, então, aqui mencionada seria transparente, né? Ah, tá. Essa eu já não sei no XT4, mas eu acho que a partir do kernel 4.0, 4.1, passou a ter criptografia. Não sei se transparente, mas passou a ter criptografia no XT4. Não, eles estão em franco desenvolvimento. Que eu posso te dizer que eles estão querendo deixar ele padrão, assim, quase igual a... o Ext4 é nanosegundo também. Eu verifiquei aqui. Tem sim. Sim. Legal. Não tem compressão transparente, o Ext4, e não tem criptografia transparente. Ah, tá. É uma coisa que os ZFS tem. Legal. Torçamos para o ZFS. E uma última aqui, não sei se dá pra gente já falar direto. Não, a última não, né? Talvez tem mais ainda, mas por exemplo, tail packing, isso aqui é uma característica que tinha inclusive no Riser FS, né? Sim, aí foi uma grande perda também, tá? Uhum. Uma grande perda. Porque o Riser, ele tinha muitos insights que eram originais, entendeu? Uhum. Esse tail packing aí é uma coisa que foi um insight do cara. Sim. Do Hans Heiser, né? E ele, infelizmente, ele cometeu um crime, foi preso. Não sei se isso aí vai continuar, se alguém vai assumir essa parada aí.
E tu pode ver que o ZFS está correndo atrás. Ela tem stale packing parcial. Que é para... que o problema da fragmentação sempre vai existir. Ele pode ser mitigado, mas ele sempre vai existir. Tu não tem como prever ação humana, entendeu? Sim. Tu não tem como prever que tamanho de arquivo o ser humano vai te trazer. Porque isso é variado, o ser humano é variado. Tu tem que fazer uma média. Construir um que tenha um tamanho que pegue mais ou menos a média da ação humana. Mas aí o Razer já, nesse aspecto, ele previu uma forma de otimizar o espaço disso. Legal. Essa é uma característica que está sendo, que inclusive é herdado também no BTRFS, né? Porque o cara que criou o BTRFS, ele cuidava exatamente do Razer FS no SUSE, né? Aí, com essas técnicas propostas, como o B-Tree e tal, aí ele foi para Oracle e começou a trabalhar no desenvolvimento do BTRFS, né? Não, são aqueles insights dos caras que têm... eles têm um feeling, né? Então, tem que cooptar eles pro teu projeto, né? Nem sempre tu consegue, né? Exato. E bom cérebro, sabe, né? Os caras oferecem grana e dizem, olha, tu trabalha para mim, as tuas patentes aqui a gente paga um valor para ti, mas elas não podem ser divididas por outro e tal. Se o cara é como, por exemplo, esse meu professor aí, que ele não se vende, ele deixa livre. Exato. Ao contrário, o cara vai tomar contato com a tua tecnologia e ele vai, se ele não pode copiar a tua tecnologia, ele vai tentar fazer alguma coisa similar, mas que tenha a mesma eficiência. Sim. Entendeu? Por isso que talvez aí esteja parcial, né? Porque ainda talvez não tenha se negociado quanto que tu vai pagar de royalties também, tem que ver se isso vale a pena. Sim. Pra tu usar determinado tipo de... Bom, variação de tamanho de bloco, você explicou, né? Ele já tem isso, né? Tem, parcialmente, mas tem. Sim. Extents, eu lembro que o BTRFS tem também, o XT4 tem, o VHFS tem, o NTFS tem, e o ZFS não tem, deixa eu ver. Mas tem parcial. O Extend, ele não tem. O ZFS não tem Extend. Aí ele explica que, na verdade você explicou, né, que nesse quesito ele é mais suscetível à fragmentação, né, mas uma coisa que não é lá, digamos, difícil de se ter no futuro, né. Que todas essas tecnologias que foram citadas agora, que tu colocaste, elas são para a questão de otimização de espaço. Então, no caso do ZFS, o que tu tem que olhar aqui é o seguinte: o ZFS ele tem uma característica, aquela do prefet que eu te falei, isso, e da forma como ele também se estabelece na hora de utilizar os espaços. Ele utiliza muito sequencial também. Então, aí, nesse caso, aí não seria bom para ele. Ele dá mais a fragmentação. Então, utiliza outros sistemas para otimizar espaço que não esse aí. Entendi. Para o caso do ZFS, não ia ser útil. Sim. Bom saber. Aí tem o Allocation Flush, né? Que, deixa eu ver aqui. Na lista, todos eles têm, menos o NTFS. Isso é livre a carga de processador e memória, né? É como se fosse um tipo de bufferização. No caso, tu já recruta as coisas para tu desonerar a CPU, deixa elas na memória carregada. Deixa eu ver. Sparse Files. Deixa eu ver aqui como é que funciona, se todos têm. Menos o HFS, demais todos têm. Quer dar uma explicação aí para o pessoal? É assim, tem um tipo de arquivo que usa uma característica de otimização de espaço, tá? E aí ele vai te dizer
que naquele bloco que ele está inserido, ele está utilizando qual o espaço real daquela quantidade de bloco que ele tem toda. Uhum. No momento que é como se eu tivesse um registro de que cada arquivo que ocupar um determinado bloco padrão vai me dizer assim, ó, eu estou usando 70% do bloco. Fique sabendo disso, ok, sistema? Aí o sistema olha para outro bloco, estou usando 30% do bloco. É como se tu tivesse assim, ó, eu estou dando todos os espaços que estão vazios daquele bloco que eu estou tomando. E aí o sistema ele vai recrutar esses espaços vazios para criar outros blocos. Legal. Eles remontam até ficar o tamanho do formato que é o bloco padrão e aí ele oferta para o sistema mais um bloco. Porque existem file systems, por exemplo, que uma vez que tu ocupe o bloco, não importa se tu ocupou 30%, 40% ou 50%, aquele bloco está morto. Entendi. O espaço que sobrou não vai ser utilizado para outra coisa. Né? E às vezes quando tu faz a leitura para saber o quanto que tu tem de espaço, ele vai te dizer que tu tem de espaço é só o que tu tem de bloco vazio. Exato, Aquele espaço do bloco vazio, ele consta como cheio, né? Mas nesse sparse files não é assim. Nesse sparse files é assim, ele remonta pedacinhos e cria blocos. Como cada arquivo tem um checksum, tu não tem que te preocupar que tu vai perder um pedaço do arquivo que vai estar no outro bloco, entendeu? Uhum. Tu tem como remontar os pedacinhos. Não. É um melhor aproveitamento, né? Que da hora. Então isso aí tu acaba tendo informações de espaço, otimização de espaço, mesmo tendo uma situação hipotética, todos os blocos sendo utilizados, se houver espaço vazio em que tu possa remontar 500, 600, 1000, 2000 blocos, aqueles espaços vão poder ser utilizados. Mas eles só vão poder ser utilizados porque existem outras tecnologias agregadas que permitem a integridade das informações. Porque se, por exemplo, eu tivesse isso aqui numa que não tivesse checksum, não ia funcionar. Entendeu? Uhum. Tu tem que ter tudo isso junto funcionando. Claro que isso já torna também as coisas mais sensíveis, né? Uhum. Porque tu tem uma série de tecnologias agregadas aí. Tu raciocina comigo aqui. Vamos supor que num bloco lá eu tenho dados de pacientes aí que tomam um determinado tipo de remédio, tem que ser naquela dose certinha, e daqui a pouco eu coloco lá junto naquele bloco um aprovisionamento lá da faxina do hospital. Nossa! Isso aí, se isso aí se misturar, você vai dar um veneno pro cara. Eu posso, de repente, estar dando um detergente posso estar dando uma dose num valor que era a dose do que era um detergente, entendeu? Então, isso aí se torna a coisa mais complicada. Mas uma vez que cada informação ela tem um checksum, e mudando uma vírgula, tu sabe que muda completamente a informação, eu tenho a segurança de que aqueles dados aí não vão ser burilados, eles não vão ser misturados, entende? Mas é porque a tecnologia permitiu que junto com o checksum eu tivesse o sparse files, que eu tivesse a otimização de blocos, etc, etc. Coisa que não é possível no outro tipo. Por exemplo, no ext4, por exemplo, no HFS, por exemplo, eu não poderia fazer isso aí. O HFS não permite. Legal. Aí vem a parte de compressão transparente, que o NTFS tem, o ext4 não tem.
que é uma coisa que o X4 precisa fornecer, e depois Sim. a criptografia também transparente. Legal. Dentro dos comparativos, aí tem o Close Competitor. Eu sempre... O mercado americano, ele sempre leva em consideração a questão de competidores, né? Uhum. Lá a concorrência é muito alta, né? Então, essa imagem a gente pegou aí de um artigo bem bom, assim, que ele trata dos file systems. Uhum. Eles tratam que os file systems competem entre si, e aqueles que estão bem próximos uns dos outros, aqueles que estão chegando a quase ter as mesmas características, eles conseguiram juntar nessa tabela aí. Ah, tá. Daí tu nota que o ZFS ele é considerado, junto com o NTFS e com os variados XFS, né, que aí no caso lá seria o FS, XFS, etc. Uhum. São file systems eficientes. Uhum. Na questão de metadata, o ZFS seria eficiente, e ele como o único eficiente aí na questão de file system de metadata. Uhum. E os mais próximos dele seriam o HFS e o Ext4. Certo. Como característica de file system, o NTFS é o melhor. Uhum. Eu não sei que critérios aí que ele utilizou como características de file system. Eu acho que é pela variabilidade de características, que o NTFS tem algumas coisas a mais que o ZFS não tem. Entendi. E a questão de estratégias, né? Alocação de estratégias, né? Uhum. Só tem o ZFS, mas ninguém, né? E aqui na questão de alocação de estratégias, entra aquilo que eu te falei, levando em consideração Big Data, levando em consideração hora atômica, trabalhar com sistemas embarcados de míssil, de satélite, etc. Uhum. Levando em consideração essa coisa da otimização da redundância e da integralidade dos dados, né? Vários mecanismos de redundância para garantir a integridade dos dados. Então, é nesse aspecto que o ZFS ele é mais estratégico. Nenhum outro falecido pensou tanto em manter íntegros os dados como ele. Que demais, mano. Bom, então, falando da licença, a gente tinha até falado no início, né? Mas se quiser explicar um pouquinho sobre a licença específica do ZFS. É que, assim, ó, eles estão querendo transformar em GPL, tá? Mas pode se migrar de CDDL para GPL? É aquela coisa que eu te falei. Eles estão querendo, principalmente o pessoal lá do OpenZFS, aquilo que a gente falou ontem, o Ubuntu tá nessa, né? O Ubuntu reconhece hoje que ele é CDDL, né? A licença que o ZFS se encontra, que é a mesma da Mozilla. Isso, é a MPL. E o que acontece se pode se migrar ou não? O que eu acho que vai acontecer, mas isso aí é uma opinião particular, tá? Não estou baseado em nada, mais meu feeling. É que algumas coisas dessas tecnologias eles vão deixar aberto. Certo. E aquelas que são mais estratégicas para a empresa, que dão mais retorno financeiro, eles não vão abrir. Porque se eles abrirem, quem é que vai pagar? Não, mas se bem que você está dando o mesmo que eu pensei também, viu? E inclusive tem até um cara que escreveu um artigo falando que Linux não é livre por causa disso. Não, ué. Não, mas é que sabe o que é? Pelo seguinte, que essas coisas não envolvem só dinheiro. Elas envolvem tecnologias estratégicas de combate. Só eles têm, né? É tipo assim,
Por exemplo, se for liberado a questão da compressão e criptografia transparente e deixar isso livre na internet, daqui a pouco tu tem a Coreia com isso, daqui a pouco tu tem, entendeu? Com certeza. Entendeu como é que é o esquema? Uhum. Daqui a pouco tu tem um míssil iraniano com isso. Então é nesse aspecto que eu me refiro. Sim. Da mesma maneira, por exemplo, que os Estados Unidos só vendem helicóptero Apache para Israel e não vendem para outros países, talvez para Inglaterra, alguma coisa. É nesse sentido que algumas licenças, que File System está relacionado a tudo isso que eu te falei. Não tem como tu falar de computação sem falar de guerra, sem falar de tecnologia militar. Então, no momento que tu evolui num File System, que a demanda principal dele era integridade dos dados, criptografia transparente, compressão transparente, eu acho difícil isso aí ficar open source, ficar GPL, entendeu? Isso tá certo. Eu acho difícil, mas assim, outras coisas, tipo, garantir a estabilidade de tudo que o BTRFS até agora está se propondo, garantir essa estabilidade, eu acho que é tranquilo, isso aí eu acho que vai acontecer. O próprio Ext4, por exemplo, não tem criptografia transparente, não tem compressão transparente. Não sei se vai conseguir sem entrar informações militares junto. Duvido que entre, entendeu? Porque isso é estratégico demais, não dá para abrir assim. Porque a maioria desses caras não são trigo limpo, assim, eles vão querer utilizar isso aí para esconder sistemas operacionais que estão nos seus mísseis, que estão nas suas armas de guerra. Porque hoje, assim, tu não trabalha mais com caça, com sistema de mísseis se não estão integrados numa rede. É uma rede fechada, mas Então não tem como não... É por esse aspecto que eu acho que talvez não vá conseguir a liberação total da licença, mas parte dela vai. Sim. Tá? Nessa parte de criptografia eu acho que vai ser a grande nó que não vai permitir que a gente tenha todas essas facilidades que o ZFS permite. E outra coisa que eu acho também que é complicado vamos supor, tu usar tudo isso e tu ter um cara que consiga dar suporte sem ser a empresa deles, entende? Sim. Porque uma coisa esse é o conceito teórico, tá? A outra coisa é esse conceito na prática funcionando quando ele dá problema. Quem é que resolve? Então, aí talvez residisse, vamos dizer assim, aquela coisa que, não, mas ele pode ser gratuito. Ele pode ser liberado também, não só ser gratuito, mas também ser livre, que são coisas diferentes. E aí a empresa, a Oracle, ganharia no suporte. Mas aí é complicado, porque a Oracle ela tem íntima ligação com o Ministério da Defesa americano. Então, como é que ela vai fornecer suporte a um país que é considerado um país inimigo americano, ou potencialmente estratégico concorrente americano? É nesse aspecto, porque uma empresa que paga impostos nos Estados Unidos, ela não pode simplesmente dizer que ela é apátrida ou que ela não tem comprometimento nenhum com a nação de lá. Ocorre isso com o Tails, tá? É uma empresa também que a Tails é uma empresa de tecnologia que ela fornece sistemas de defesa, softwares de defesa para diversos países. E às vezes são países concorrentes, assim.
né, para a África do Sul, a Tails fornece para a África do Sul e fornece para a Grã-Bretanha. Mas fornece para Israel também. Entende? Uhum. Mas até então eles nunca entraram em guerra entre si. Duvido que a Tails, por exemplo, forneça suporte ou venda seus produtos para qualquer país árabe. Não tem como. Uhum. Porque são países aliados e tal, né? Nesse aspecto até daria. Então, assim, ó, se tu quer que, por exemplo, os FS tenham uma licença GPL restrita a um determinado grupo de países, não dá, porque a própria GPL já, a sua estrutura de informação de documento já não permite essa barreira. Sabe que você falou uma coisa interessante? Que quando o Linux surgiu, ele, na verdade, não estava sobre GPL, né? Sim. Ele estava sob uma licença que era da Convenção de Berna. E, por fim, assim, quando o Linux resolveu adotar a GPL, ele tinha exatamente esse medo. O cara vai lá, pega no final da China e faz alguma coisa. Então o cara lá da Coreia faz alguma coisa. Do Irã. Sim. Entendeu? E na verdade é o que está acontecendo, né? Uhum. E é por isso que começou a surgir os outros tipos de licença, né? Uhum. O pessoal está fazendo. Tu pode ver, a própria Síria tem uma distro de pentest que os hackers deles utilizam. E o próprio ISIS tem o seu grupo de hackers. Uhum. A China tem um exército de cyber-guerreiros e estão usando Linux, entende? Então isso aí já é uma arma hoje, entende? Uhum. Mas é uma arma, por exemplo, que está limitada. Eu acho que se o ZFS entrar no esquema e liberar toda essa estratégia que ele tem, toda essa gama de qualidades que ele tem, e eu já te enumerei aí várias, o que pode vir a acontecer do ponto de vista bélico não dá para ter uma noção exata. Uhum. Mas dá para ter uma noção, né? É um poder muito grande, tu compreende? Um file system desse tipo é um poder muito grande que tu dota um sistema operacional que já está em franca expansão, né? que já é maduro. A gente não pode dizer que hoje o Linux, nas suas diversas modalidades, pentest, a parte gráfica, a parte de jogos, não pode dizer que é uma coisa que não está madura. Uhum. Então, está extremamente maduro. Então, de repente, tu pega e tu dá uma tunada. Olha, vocês estavam trabalhando com um file system que não tinha compressão transparente, não tinha criptografia transparente, não tinha copy on write, tinha, mas estava de repente não era, foi uma coisa criada recentemente. Esse aqui já é mais antigo, já tem outras estruturas que permitem maior objetivação daquilo que vocês querem fazer. Tem estruturas que preservam a integridade dos dados. Tem estrutura que otimizam blocos, ou seja, previnem bastante fragmentação. Uhum. Toma, galera, vocês podem usar isso aí com míssil, pode usar isso com satélite, pode usar isso aí, eu garanto que isso aí vai funcionar. Entendeu? É dar doce para bandido, né? Então eles vão liberar provavelmente parcial, vai ser GPL, deve ter uma GPL parcial. Tem a LGPL, por exemplo, né? Inclusive o LibreOffice, quando ele surgiu, ele era LGPL e ele pôde ser migrado para MPL. Se tá na GPL nunca mais sai, mas na LGPL permitiu isso, inclusive. E eu acho que vai ser esse o caminho. O que não é, vamos dizer, não tá errado. Levando em consideração que pode ser feito de estrago, eu acho que é o caminho que vai seguir. Sim. Bem notado.